Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Jó, capítulos 32 a 37. No final do capítulo 31, vocês vão ver que vão terminar as palavras de Jó após ele ter falado: se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sulcos chorarem, se consumir os meus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Essas são as últimas palavras de Jó, né? Ali. E aí, no capítulo 32, vai surgir um quarto conselheiro mais jovem que ele faz Bildade e Zofar, chamado Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão. E ele se indignou muito contra Jó, porque ele se justificava a si mesmo diante de Deus, né? E vocês vão ver que Eliú era mais jovem que os outros três. E fala assim, por que este se justificasse mesmo diante de Deus? Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meio de refutar a Jó. Ele se indignou contra Jó, que se justificasse mesmo, e com os três amigos também, Bildade, Zofar, e ele faz, que não encontraram meio de refutar a Jó, de contrapor Jó, né? E ele tinha ficado esperando para falar a Jó porque os outros eram mais velhos que ele. E aí ele coloca assim: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tivessei e não usei dizer-lhes o que devia. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, sobre do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem também o que é certo. E quem está dizendo que ele entende, né? E ele está dizendo que deu total atenção a tudo que foi falado, né? Falava, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado. Aqui ele estava acusando os três de não conseguirem refutar a Jó, né? Vejam, eles estão consternados, não tem mais o que dizer. As palavras lhe fugiram, porque Jó sempre refutava, né? Também vou dar a minha opinião, pois por dentro estou como vinho arrolhado, com odres novos prestes a romper. Ou seja, ele está cheio de coisa para falar, né? Fala do espírito dele, daquilo que ele fala. Normalmente as pessoas que se o fã está cheio, se falam aquilo às vezes de maneira imprudência, né? De maneira imprudente, alguma coisa de maneira imprudente, né? E às vezes é melhor calar, né? Mas agora, Jó, escute minhas palavras. Preste atenção a tudo que eu vou dizer. Minhas palavras me procedem de um coração íntegro. Aqui Eliú está se justificando com um coração íntegro, né? E ele fala diretamente para Jó. E ele cita Jó pelo nome, diferente dos outros amigos que não citaram, né? O Espírito de Deus, e aí está falando do Espírito Santo ainda também, me fez. O Sopro Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus e também fui feito de barro, por isso não lhe devo inspirar temor. A minha mão não há de ser pesada sobre você. E aqui essa expressão pesada sobre você é uma expressão que cabe somente a Deus, a mão pesada, ou seja, a mão da justiça, né? Estou limpo sem pecado, estou puro sem culpa. Ele já começa se justificando aqui, né? Todos nós temos culpas e pecados. A questão é a seguinte: essa culpa não pode pesar sobre nós. Nós somos fruto da nossa experiência, dos acertos e erros. Mas quando Jesus diz que eu vos dou a paz que excede todo entendimento, não temo, é justamente porque a gente, aceitando a Cristo, a gente consegue não mais sentir essas culpas, né? E que eu estou puro sem culpa, e ele que está justificando, ou seja, ele está dizendo que ele é puro sem pecado. E ao contrário, mesmo nós estando debaixo da graça, nós somos pecadores, continuamos sendo pecadores. A graça justifica no livro da nossa condenação, mas a todo momento nós temos que pedir perdão a Deus, porque somos pecadores, né? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles. As várias comunicações de Deus, né? Alertando aqui.
Ele resgatou a minha alma, impedindo-me de descer a cova, e viverei para desfrutá-lo. Deus faz essas coisas ao homem 2 ou 3 vezes. E aqui é interessante você observar que ele ressalta a importância do aspecto disciplinar do sofrimento, né? Dizendo que Deus está disciplinando Jó, está dizendo que Jó pecou, e aquela questão da maldição da Jó pecou, então o castigo vem como disciplina, né? Mas Eliú vai passar agora a encontrar aqui, vocês vão ver um discurso que agora ele fala da possibilidade baseada no mediador, né? E também fala da possibilidade de Deus conceder perdão a Jó. E o mediador nosso é Cristo Jesus, que morreu na cruz, né? E Eliú continua: ouçam as minhas palavras, escutem-me. Vocês têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de serem justos o que é certo e aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó? Quem bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem mal e anda com os ímpios. Pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Pois escutem-me, vocês têm conhecimento. Longe de Deus esteja fazer o mal, o Todo-Poderoso, praticar a iniquidade. E retribui o homem conforme o que ele fez e dá o que sua conduta merece. Aqui é um julgamento terrível, né? E a gente pensa o seguinte aqui: o que nós merecemos? Nada nosso é mérito nosso. As misericórdias de Deus nos alcançam toda hora, todo dia, todo tempo, né? E aí ele diz que Jó, ele fala que quer que Jó seja absolvido, né? E vocês vão ver aqui essa divisão aqui, incluindo os 3 sábios, amigos, né? Dirigido a Jó e dirigido a si mesmo, como ele o faz, né? Portanto, se você tem entendimento, ouça, escute-me o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: você não vale nada, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes, não favorece o rico em detrimento do pobre? É que tem uma série de discursos aqui falando da imparcialidade de Deus, né? Da justiça de Deus, né? E ele aqui mostra algum zelo de querer corrigir a atitude de Jó. Qual a atitude de Jó que ele quer corrigir aqui? Qual a atitude de Jó? É a pretensão de Jó de se achar isento de qualquer culpa, qualquer pecado. Essa é a correção que ele quer colocar aqui. E ele prossegue: você acha que é justo? Pois diz: serei absolvido por Deus. Contudo, se você lhe pergunta: que vantagem tem eu e que ganho eu se não pecar? Né? Isso aqui é um pensamento do ímpio, né? E o Salmo 1 fala lá, tem 2 caminhos: o caminho bom e o caminho mau, né? O caminho bom e o caminho mau. Eu preciso estar atento a isso. Assim é Jó, abre a sua boca para dizer vãs palavras em sua ignorância. Peço que seja, aí diz mais ele, peço que seja um pouco mais paciente comigo. Ele mostrarei se você pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição do conhecimento. Olha aqui, o discurso. Esse aqui é o 4º e último discurso dele, tá? E ele deseja fortalecer o argumento a favor da bondade e da justiça de Deus. Aqui ele está fazendo uma teologia de defesa da bondade de Deus, né? Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante direitos dos aflitos. Não tira os olhos do justo e ele os coloca no trono com os reis, os exalta para sempre. Mas aos que sofrem o livra, e em meio ao sofrimento, em sua aflição ele fala. Ele está atraindo você para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre. E aí, Eliú aqui, ele está entendendo uma necessidade básica, né,
do ser humano, né? E mostra também a dureza do coração daquele que se recusa a submeter-se a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus é o Senhor da história. A gente não controla nada. Não controlamos o nascimento, não controlamos eventos que ocorrem na nossa vida e não controlamos a nossa morte. É isso que está sendo dito aqui. E o nosso coração é duro. Quando fala lá, tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, está referindo, tirou o coração de pedra da tábua da lei, que era tudo legal, que a lei não poderia salvar, e colocou um coração de carne, que era que vem a partir do derramamento de Jesus Cristo na cruz, nos salvando, colocando a gente um coração de graça. É isso que ele está dizendo. E fala, está atraindo você, ou seja, de alguma forma ele está dizendo aqui que a gente quando sofre, normalmente a gente volta-se para Deus. Normalmente acontece isso, né? Deus traz seu povo de volta a si mesmo. Não volte para a iniquidade. Jesus cansou de falar isso. Vai, teus pecados, vai, estás curado, teus pecados estão perdoados. Ou fala assim, vai, não peques mais, né? O Deus, quando fala no deserto, chama ó Israel, ouve ó Israel, né? E fica refletindo sobre todas essas coisas, né? Observe como ele espalha seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar, e assim ele governa nações, fornece grande fartura e enche as mãos de relâmpagos que determina o alvo que deverá atingir. E aqui ele vai falando de relâmpagos, né? Diante disso meu coração bate aceleradamente, salta do lugar, ouça, escute o som da sua voz, trovejar da sua boca, ele solta os relâmpagos, né, por baixo de toda a extensão do céu e manda os confins da terra. E aqui a gente está vendo aqui uma narrativa sofisticada das condições atmosféricas, os efeitos, a evaporação da chuva, a condensação para fazer a chuva, a evaporação da água e a condensação lá em cima, o resfriamento da água na nuvem para poder fazer a chuva se precipitar, né? É interessante observar aqui que a gente tem todo o contexto fenomenológico aqui descrito em Eliú, como é descrito em Gênesis. Gênesis, toda a criação tem todo o conceito fenomenológico ali, né? É interessante a gente ouvir isso e pensar sobre isso. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso exaltado em poder, mas sua justiça e retidão não oprimem ninguém. Meu irmão e minha irmã, Deus não oprime ninguém, Deus corrige rotas. E a gente vê aqui que o discurso de Eliú, ele é muito mais lúcido, mas e atribui a Deus onipotência e onisciência, né? Embora ele se age sem pecado, né? E a gente sabe que somente a fé em Jesus Cristo, somente a presença de Deus, somente a salvação nos traz paz e tranquilidade. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, nos abençoando, e que nós sempre bendigamos o Senhor. Amém. Glória a Deus.